Feliz sábado, igreja. É uma alegria muito grande para mim estar com vocês aqui novamente. E, irmãos, antes de começar propriamente a pregação, vocês sabem que em julho do ano passado eu fui transferido da África do Sul. E eu quero dizer a vocês que nesses últimos 6 meses de pastorado, eu estou vivendo a mais incrível e extraordinária experiência que eu usufruí na minha vida ministerial, naquele país chamado Moçambique. Desde julho do ano passado, nós estamos trabalhando como vice-presidente ministerial da União Moçambicana, e nesse segundo semestre eu tive a oportunidade de viajar por um país completamente devastado, não pela pobreza, pela miséria. Essa seria a palavra certa. Moçambique é a 7ª economia mais pobre do mundo. Só tem 6 países mais pobres que Moçambique. E nesses 6 meses, realmente uma revolução começou a se passar na minha cabeça, porque eu realmente tenho visto coisas, inclusive a própria igreja, pelo menos 30% a 40% da igreja adventista moçambicana tem uma refeição por dia quando tem. Isso é um estado abaixo da pobreza, não é? E Deus tem realmente feito coisas incríveis e me usado. O meu contrato lá é 5 anos, só faz 6 meses que eu estou lá. Mas eu digo para vocês que se eu morrer, eu digo à minha esposa, ela não precisa nem chorar, porque eu já morri realizado. Morri realizado. E se morrer no campo missionário, essa vai ser talvez a grande bênção que Deus vai me dar. Mas eu pedi a Ele uma bênção maior, estar vivo quando Jesus voltar, amém? Eu espero que você também ore por isso, para estar vivo, porque não vai tardar e Jesus muito em breve vai voltar. Bem, quando falaram comigo para fazer a semana de oração, eu disse assim, olha, eu não posso fazer semana de oração no meu período de férias. Férias é férias. Mas eu disse a eles o seguinte, eu posso fazer a semana de oração com uma condição, é vocês deixarem eu falar de Moçambique e pedir oferta para Moçambique. Se vocês deixarem eu falar de Moçambique livremente e pedir oferta para Moçambique, está feito o negócio. Eu vou lá, tiro o tempo das minhas férias, porque eu vou estar trabalhando aí para o meu país. Meu país, porque eu sempre adoto o país onde trabalho. E eu fiquei orando do outro lado da linha, que eu sei que o Senhor Deus tem pessoas aqui nessa igreja de que realmente se sentem felizes em dar. E assim foi. A resposta veio do nosso irmão Nelson, mas eu não fiquei feliz ainda não. Eu falei assim, eu só vou se vier uma mensagem do pastor da igreja. E aí até o dia que o pastor Heber também mandou uma mensagem, e ele já foi missionário, ele sabe bem o que a gente passa no Campo Santo. Bem, antes de pregar cada noite, eu vou separar 5, 10 minutos para falar do campo missionário de Moçambique. E nós vamos começar hoje, só dando uma visão geral. Amanhã à noite eu vou mostrar a miséria que vive o pastor moçambicano. Eu vou mostrar a casa de um pastor, como é que ele vive, vocês vão ter uma ideia de como é difícil ser ministro nesse país chamado Moçambique. Vocês veem ali aquele mapa alaranjado, aquele é o mapa de Moçambique. A nossa última missão, nós temos 4 missões, está perto da fronteira da Tanzânia, uma região extremamente muçulmana, onde as temperaturas em média chegam a 45 graus no verão. Do lado esquerdo, nós temos a sede da União e os líderes da igreja em Moçambique, da União Moçambicana, presidente, secretário, tesoureiro departamentais. Ali já saiu meio escurinho assim, né? Mas eu sou o único branco que estou ali. Não sei se dá para ver bem, mas eu já estou ficando assim mais escurinho também. Vai chegar o dia que eu vou estar igual aos nossos irmãos lá. Membros da União, 244 mil membros. A sede da União está em Maputo, que é a capital de Moçambique. A localização é no sudeste da África e a divisão é da África Austral e Oceano Índico. A nossa
união, ela tem o país inteiro banhado pelo Oceano Índico. Nós temos 4 missões, não temos associações. A Missão do Sul em Maputo tem 17 mil membros. A Missão Central de Moçambique, na cidade de Beira, no centro do país, tem 36 mil membros. E a Missão do Norte, que fica no norte e noroeste do país, tem 183 mil membros. E a Missão Nordeste, que é essa que está na região muçulmana, perto da fronteira da Tanzânia, tem 8 mil membros. Vocês podem ver que a Missão do Norte, se somar as outras 3 juntos, não dá a quantidade de membros da Missão do Norte. E ela é uma das mais pobres, que menos arrecada dízimo. Ela está situada na cidade de Quelimane, um pouco ao noroeste do país. Entretanto, a maioria desses membros da Missão do Norte vive na zona rural. São igrejas na zona rural. Se você pegar a estrada nacional que corta o país, por sinal, uma estrada muito difícil de viajar nela, estradas de buracos, sem asfalto, parte de asfalto, aquilo é uma mistura de tudo. Você vai viajando pela estrada nacional e você vai ver. Outro dia eu fui contando com a minha esposa, quando chegou em 50 nós paramos, igrejas adventistas na beira da estrada, no meio do mato, pequenos vilarejos no meio do mato, da selva, e aí está uma igreja adventista. Bem, nós temos desafios tremendos na igreja em Moçambique. Pobreza, que eu chamaria de miséria, abaixo da linha de pobreza mundial. Eu conhecia pobreza aqui no Brasil, favela, esse negócio todo. Eu venho do Nordeste, uma região muito pobre. Quer dizer, eu já sei um pouco o que é pobreza, mas eu não sabia o que era miséria. Então agora em Moçambique eu estou conhecendo o que é miséria, que é o que vem abaixo da linha da pobreza, né? Outro desafio é a falta d'água. Eu nunca pensei de que houvesse pessoas que não tomassem banho porque não havia água. Uma grande parte da população moçambicana só tem água para beber e fazer comida. Há pessoas que andam 4, 5 quilômetros para trazer água que mal dá para comer e beber. E essas pessoas, elas não têm água para tomar banho. Então, às vezes, a gente encontra pessoas e o cheiro lá não é grande coisa, e a gente tem que aprender a ir convivendo com aquele cheirinho, porque a gente sabe que não é que a pessoa é imunda, é que a pessoa realmente não tem água para tomar banho. Não é? Outro problema é a malária. Cada vez que eu saio e viajo, a gente ora muito para pedir a Deus que a gente não pegue malária, porque a malária é uma doença terrível. Ela não tem vacina contra a malária e pelo menos quase 2 milhões de moçambicanos morrem por ano de malária e 6 milhões pegam malária. Quer dizer, essa é a epidemia do país que o governo luta para combater, mas não é muito fácil. E depois nós temos a AIDS, que vem devastando terrivelmente vários países da África, inclusive Moçambique. Mas a gente dá graças a Deus porque existe uma organização de aposentados nos Estados Unidos chamada Maranata Internacional. E essa organização, ela constrói igrejas e escolas no mundo inteiro. Inclusive eu ouvi dizer que eles estão fazendo planos para entrar na América do Sul agora. Fiquei feliz demais, porque os irmãos aqui no Brasil não conhecem essa entidade. Eles construíram em Moçambique 51 igrejas de bloco, dessas que vocês estão vendo aí, certo? São lindas as igrejas, não usa cimento, esses ferros são colocados e o tijolo encaixa um no outro, e depois quando pega toda a parte do metal, o metal amarra o tijolo, uma maneira prática. São igrejas muito bonitinhas, e abaixo temos a escola. Eles construíram 4 escolas para nós. Há uma 5ª em negociação para ver se acha doadores para construir, né? Porque o Maranata constrói, mas tem que ver os doadores na América do Norte. E essa organização Maranata tem feito uma obra em Moçambique que só a eternidade vai poder pagar eles. São senhores idosos que vão lá e constroem engenheiros, e realmente assim é uma grande bênção, porque nós tínhamos centenas e centenas de igrejas debaixo de árvore, e eu diria que agora nós temos dezenas, não mais centenas. Certo? O Maranata, outro problema que temos é que o Maranata constrói as igrejas, e aqui está uma igreja dentro, ali está a minha mulher tocando uma sanfona. Eles nunca tinham visto sanfona. Quando ela começou a tocar, o povo queria ir para frente tocar a sanfona. Um problema sério, que eles nunca tinham visto esse instrumento.
E aqui embaixo nós temos uma foto das duas igrejas. O problema é o seguinte: o Maranata constrói as igrejas e vai embora. E as igrejas estão dentro da cidade, às vezes, na frente da rua, passa a eletricidade na frente da rua, mas as igrejas não têm luz, porque os irmãos não têm dinheiro para pagar a fiação, para pagar as lâmpadas, para pagar a caixa de eletricidade e a taxa que paga a companhia de luz. Então nós temos lá, era 51 igrejas sem luz, mas graças a Deus a doação, nós já temos 6 eletrificadas, temos aí umas 43 para eletrificar, e eu fico feliz que há um irmão aqui de Hortolândia que entrou em contato comigo e ele já eletrificou uma igreja. Hoje ele me abraçou aqui chorando e a gente se abraçou e eu disse a ele: olha, eu quero que você saiba que tem uma igreja em Moçambique que está tendo culto na quarta-feira e no domingo à noite porque você fez uma doação e aquela igreja foi eletrificada. Então esse é outro projeto que tem. O Maranata, depois que construiu 51 igrejas de bloco, a necessidade de igrejas eram tanta e eles viram tantas igrejas debaixo das árvores que eles resolveram lançar em Moçambique o projeto da igreja de um dia. Então é assim, uma equipe de pessoas vai lá e eles constroem a igreja. 8 horas da manhã eles estão marcando, colocam os alumínios, à tarde, no meio do dia está assim, no fim do dia a igreja está pronta. Durante a semana eu vou mostrar mais slides dessa construção da igreja de um dia. Uma igreja dessa custa $1.700 e então se constrói durante um dia. Nós temos recebido dezenas e dezenas de grupos da Austrália, da África do Sul, dos Estados Unidos, que vão lá construir essa igreja. E eu fico frustrado, porque não vai ninguém do Brasil lá construir essas igrejas. E às vezes fico pensando assim, mas a igreja brasileira é tão rica, podia fazer uma equipe de irmãos aí lá, passar 10 dias, construir 10 igrejas dessas. Outro problema é o seguinte: como a igreja só tem o teto e a estrutura, que é melhor do que debaixo das árvores, ela fica toda aberta e não tem piso. E agora vem uma segunda etapa para nós da União fechar essas igrejas e botar piso. Os irmãos já se reúnem aí dentro do jeito que está. Durante a semana eu vou mostrar os slides de uma igreja dessa, para vocês verem a criatividade dos irmãos. O que é que eles fizeram com essa igreja de um dia, depois que ela foi construída, né? E a obra em Moçambique vai assim. Outra coisa, nós temos um corpo de pastores, 93% dos nossos pastores não têm teologia. Eram anciãos de igreja que viraram pastores, porque não tinha curso de teologia, não tinha formação e precisava de pastores, certo? E como o salário pastoral de Moçambique talvez seja o mais baixo do mundo, os pastores lá moram em condições precárias. Amanhã à noite, antes do culto, eu vou mostrar a casa de um pastor moçambicano. Eu e minha esposa, às vezes, a gente anda distribuindo dinheiro. Pegamos o nosso dinheiro e damos para o pastor e para a esposa, porque a gente chora com o pastor quando vê a casa dele, né? E os pastores lá têm 50 igrejas, a média. Tem pastores que têm 40 e tem outros que têm 80. E não tem transporte, nem o dinheiro para transporte é muito pouco. Então nós iniciamos uma campanha de dar motocicletas para os pastores. E tem sido realmente uma bênção. Esses 4 aí já ganharam. Aliás, o da direita, ele já tinha a moto, estava quebrada, a gente consertou a moto dele. E baseado em doações, essas outras motos foram doadas aos pastores. Como essas motos vêm do Japão, elas chegam baratas em Moçambique, custa $700. Uma moto, 0 km, 125. E quando eu conversei com a direção da igreja, eu disse que toda a oferta que a gente arrecadasse aqui no IASP ia ser para motorizar os pastores. E eu quero fazer uma gravação do pastor recebendo a moto e quero que ele dê uma mensagem para a igreja e depois vocês vão ver aqui nesse mesmo telão o pastor agradecendo aqueles que deram moto, né? Alguém me procurou ali no quartinho pastoral e até pediu para eu orar, e eu vou orar mesmo, muito. Ele disse que tem uma moto e ele quer vender a moto, e se ele vender a moto dele, que é muito potente, dá para comprar 8 dessas em Moçambique, e ele disse que vai dar as 8. Eu espero que Deus faça um milagre, ele venda essa moto essa semana, eu espero. Bem, eu não vim aqui para pregar sobre Moçambique, mas eu vou falar de Moçambique. Irmãos, não me condenem. É difícil você ver a pobreza e a miséria, e as igrejas que eu prego. Durante a semana eu vou mostrar as igrejas que eu prego. Porque quando eu entrei aqui com esse ar-condicionado todo e eu
Eu louvei muito a Deus. Falei, Senhor, o povo de Deus no Brasil é milionário e não sabe. Não é? É verdade. E eu lhes digo, a igreja adventista moçambicana não tem esperança mais aqui nessa terra. E eu digo isso, sabe por quê? Porque aqui no Brasil a gente é pobre, mas a gente é pobre querendo ter alguma coisa, né? É sair da favela, comprar um barraco, ou quem não tem quer ter. Mas em Moçambique, as pessoas sabem que elas nunca vão ter nada, porque lá é um estado de miséria, não tem nem onde conseguir nada. Então, a nova terra, o evangelho, a pregação, é uma coisa linda. Eu outro dia estava pregando num reavivamento, vou mostrar durante a semana, 300 pessoas debaixo de uma tenda cheia de buraco, né? Sol de quente, e as pregações lá, se você pregar meia hora, ninguém sai da igreja, tem que pregar 1h30 pelo menos, 1h15. O povo quer ouvir o evangelho, vamos para a igreja para passar o dia. Não tem serviço de som, não tem piano, nem teclado, nem instrumento, não existe. Lá existe a voz do negro, sai o tenor, o baixo, o contralto, o soprano, sem piano, sem música, sem nada. Aquilo, quando canta a igreja assim, parece os anjos cantando, porque sai tudo harmonioso, é uma coisa realmente linda. E eu, quando terminei meu sermão, 1h15 da tarde, 43 graus de temperatura, eu pedi para tirar o paletó e disseram, não tire, que é uma ofensa aos irmãos. E eu fiquei com aquele paletó. O sermão é traduzido para a língua macua, tem 40 dialetos em Moçambique, cada lugar que você vai é um dialeto diferente, sempre prego com tradutor. E ele, como esse era um reavivamento, tinha um microfone lá, um serviço de som, mas quando a gente falava, dava uma microfonia terrível. E quando aquilo acabou, era 15 para 1, estava molhado, em cima de um tablado de madeira, que toda hora eu orava para não cair, porque ele balançava quando eu pregava. E eu olhei aqueles 300 irmãos cantando, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. E eles cantavam assim na língua macua, mas numa esperança, numa força. E eu fiquei frustrado que não tinha uma câmera para gravar. E eu, graças a Deus, Deus agora me arrumou uma câmera para eu filmar esses momentos que eu queria passar para vocês. Eu chorava, e as lágrimas quando terminou o sermão, mas aquela esperança realmente de querer uma terra melhor. E sabe, irmãos, talvez você não possa ser missionário, mas essa semana você pode ser um missionário anônimo, dando as suas ofertas para ajudar Moçambique. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós estamos nesse momento cantando essa esperança gloriosa de que não vai tardar e tu vais muito em breve voltar. Senhor, estamos cansados da vida nesse mundo e esperamos aquele dia quando a abóbada celeste vai romper em glória e majestade e nós poderemos se encontrar contigo e estar juntos para nunca mais nos separar. Senhor, agora a tua palavra vai ser aberta e tu sabes que de mim mesmo eu não tenho mensagem, mas eu rogo pelo Espírito Santo de Deus para que a palavra que vai ser falada venha de ti e o teu povo seja edificado essa manhã. Nós te pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Hoje eu vou pregar uma mensagem para vocês que faz 5 anos que eu quero pregar essa mensagem. Mas nesses 5 anos eu tinha medo de pregar esse sermão. Não é que o sermão estava pronto, mas é o assunto do sermão. E eu nunca preguei esse sermão porque eu nunca sabia se a igreja adventista realmente cria nessa doutrina do remanescente, da maneira que eu estava vendo. E eu silenciei. E nunca falei nada para ninguém, porque quando você pensa uma coisa que é meio complicada, é melhor você nem falar para o seu vizinho e nem para a sua mulher. Quanto mais ir pregar para terceiros e querer fazer prosélitos, igual alguns andam aí com a nova mensagem, querendo convencer o mundo todo, e vão perder a salvação por causa disso. E eu guardei essa mensagem no meu coração. E nunca partilhei ela com ninguém. Porque eu pensava assim, se a igreja adventista é a igreja remanescente, ela não pode ser a igreja de Laodiceia. O remanescente é reavivado, é cheio do poder, é cheio da glória, é missionário, é poderoso, o poder de Deus é derramado. Ou você é remanescente ou você é Laodiceia.
E eu ouvia sermões, a igreja adventista é a igreja de Laodiceia. A igreja adventista é a igreja remanescente. Dizer, peraí, não dá assim. Ou a igreja adventista é Laodiceia, ou a igreja adventista é remanescente. As duas coisas não dá para ser, porque dois polos opostos. E talvez você nunca parou para pensar isso também, não é? Mas quando foi em dezembro do ano passado, eu estava lendo a Adventist Review, que é a revista adventista americana, e eu encontrei lá um artigo do maior teólogo da igreja adventista, que é o Dr. Angel Rodrigues, e ele tinha um artigo exatamente sobre esse assunto. A igreja adventista e o remanescente no tempo do fim. E eu, quando comecei a ler aquele artigo, as lágrimas caíam, porque eu percebi que a posição agora oficial da igreja, teologicamente falando, era exatamente aquela que eu havia guardado no meu coração durante esses 5 anos. E eu agradeci muito a Deus. Hoje o meu irmão está aqui, ele perguntou assim, o sermão que tu vai pregar hoje, quantas vezes a tua mulher já ouviu? E eu disse para ele, olha, esse de hoje é a primeira vez que ela vai ouvir, porque é a primeira vez que eu vou pregar. Quer dizer, a segunda agora, que eu já preguei no primeiro culto. Irmãos, o conceito do remanescente está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Claro. E eu lhes digo, para entender essa mensagem, nós precisamos entender a natureza do povo de Deus e quais são as intenções de Deus para conosco. Se vocês abrirem a Bíblia em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 9, e eu queria ler esse texto bíblico, nós vamos encontrar aqui o primeiro remanescente da Bíblia. Gênesis, capítulo 6, o versículo 9, a Bíblia diz assim: são estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. A Bíblia aqui está falando de Noé. Agora veja o que diz o 7:23. Gênesis 7:23. E assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam aonde? Na arca. Noé era um remanescente. Se vocês forem ao dicionário, a palavra remanescente quer dizer assim, aquele que foi deixado, aquele que continua, o resto. Isso é o que significa a palavra remanescente. E no mundo antigo, as pessoas, não havia polícia, nem havia nenhuma ordem mundial como há hoje, não havia nada. No mundo antigo era a lei do mais forte, certo? Então um rei, por exemplo, ele era mais poderoso, queria conquistar outro, ele ia lá, matava todo mundo, destruía e conquistava. Destruía as famílias, destruía a nação, destruía o povo, destruía tudo. E ninguém podia escapar, porque se ficasse um só, aquele podia depois casar, reproduzir, fazer gerações, e seria um inimigo eterno daqueles povos. É por isso que Deus dizia para Israel assim: vai lá e mata todo mundo, até as crianças, os bebês, é para matar todo mundo. Por quê? Porque se não matasse todo mundo, os bebês iam crescer e ia suscitar uma geração de pagãos que iriam atacar mortalmente o povo de Deus. Quando uma nação desaparecia, a pergunta era a seguinte: ficou algum remanescente? Tem alguém que ficou vivo para preservar? Deus, através da Bíblia, vem preservando o remanescente para que ele possa restaurar a verdade que Satanás está tentando colocar por terra. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás vem perseguindo e querendo destruir o povo e a igreja de Deus. Mas Deus tem sempre preservado um remanescente. Noé foi um remanescente, Elias foi um remanescente, Oséias foi um remanescente, Jeremias foi remanescente, e o próprio Jesus foi um remanescente. Eram homens que ficavam firmes no meio de grande apostasia nacional. Esse era o remanescente, era o que ficava fiel, era o que ficava firme ao lado da verdade,
era aquele que desenvolvia e preservava a verdade que Deus gostaria e queria de restaurar. Meus queridos, Jesus Cristo é um remanescente por excelência, e Ele é o nosso supremo exemplo. Nós precisamos ver a Jesus Cristo como nosso exemplo de remanescente. É por isso que a vida do remanescente é uma vida centrada em Cristo Jesus. As pessoas olham para o remanescente e vê no remanescente as características de Cristo Jesus. E Jesus veio para revelar a glória do Pai à humanidade. Jesus veio para revelar e vindicar o nome do Pai junto com a humanidade. É por isso que nós encontramos Jesus como o nosso remanescente central, o nosso exemplo, porque Jesus veio para derrotar as forças cósmicas do mal e dar certeza de que no conflito final nós alcançaremos a vitória final. Amém? Essa é a certeza do remanescente. O remanescente, ele reflete a glória de Cristo e não a glória do mundo. Mas nós entramos nas nossas igrejas e encontramos os nossos irmãos e as nossas irmãs, pelos seus trajes, pelos seus cabelos, pelas suas maneiras de viver, refletindo a glória do mundo e não a glória de Deus. Se somos remanescentes, temos que ter uma vida centrada em Cristo. Quando nós olhamos para a igreja adventista do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia acredita que Deus chamou essa igreja como um movimento de reforma, com uma missão de anunciar a volta gloriosa de Jesus. Mas essa é a pergunta que ataca a minha mente toda hora. Essa igreja é a igreja de Laodiceia, que diz: eu sou rico, abastado, de nada tenho falta? Ou essa realmente é a igreja remanescente, uma igreja reavivada, uma igreja cheia do poder, uma igreja centrada em Cristo Jesus, uma igreja que é conhecida pela igreja do amor? Há uma dicotomia teológica na igreja adventista. Será que realmente somos o remanescente? Ou será que somos Laodiceia? Uma visão humana, julgamental, olhando, definitivamente nos caracterizamos muito mais como Laodiceia do que propriamente como remanescente. E quando abrimos a Bíblia em Apocalipse capítulo 12 a 14, nós encontramos a nossa identidade como igreja, encontramos a nossa mensagem como igreja, encontramos a nossa missão como igreja. Notem bem, eu estou falando aqui de coisas sérias. Eu estou falando primeiro de identidade, quem é que nós somos. Depois eu estou falando de mensagem, o que é que pregamos. E depois eu estou falando de missão, a quem é que nós pregamos e levamos essa mensagem. Como remanescente, esses três aspectos são fundamentais para cada um de nós. Apocalipse 12 dá um resumo profético do remanescente. Nós encontramos no verso 2 e 4 e 5 que o dragão ataca primeiro o Filho de Deus. Depois nós vamos para o versículo 13 e ele vai contra a mulher, que é a igreja. Depois no versículo 14 a 16 nós encontramos agora ele atacando o remanescente, o povo que foge para as cavernas. E encontramos aí os 1260 dias de perseguição e de imposição de uma igreja cristã que estava apostatada. E essa igreja cristã apostatada agora queria usar o poder civil para impor as coisas que ela queria perante o remanescente. E dentro desse quadro aparecem os reformadores como remanescente. Reformadores que tentaram restabelecer a verdade bíblica, tentaram restaurar a verdade bíblica, mas a tarefa desses homens permaneceram inacabada, porque eles foram sacrificados na fogueira, foram sacrificados pelos animais no Coliseu de Roma. Meus queridos,
há verdades no mundo de hoje que precisa ser restaurada. E eu pergunto, onde está o remanescente do tempo do fim? Aonde está o remanescente que vai se levantar em defesa da verdade e vai restaurar essa verdade que realmente vai preparar os humanos para esse retorno glorioso da volta de Jesus? Nós estamos nos aproximando do final do conflito. E à medida que nos aproximamos do final do conflito, o remanescente se tornou objeto do ataque de Satanás. E nós encontramos a comprovação disso em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que eu gostaria de ler com vocês esse texto. Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 17. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17, olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 12, 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de quem? Vamos para Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Tem a fé em quem, irmãos? A fé de Jesus. Esses dois textos bíblicos falam do remanescente. E meus queridos, amados irmãos, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que tem a verdade do remanescente. Eu sempre digo que eu sou adventista, porque eu creio que essa é a igreja que mais segue a Bíblia. Se eu achar uma outra igreja que segue a Bíblia, eu largo a igreja adventista e vou seguir aquela igreja. Mas eu ainda não encontrei nenhuma igreja que segue mais a Bíblia do que a adventista. Porque no dia que eu encontrar, eu vou seguir essa igreja. Eu creio que a igreja que segue a Bíblia é a igreja verdadeira. Mas esse texto bíblico, nós temos usado ele tantas vezes para provar que a igreja adventista é a única que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas se vocês observarem, o texto tem algumas peculiaridades interessantes. Porque o texto diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? É a igreja. Mas a Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, não é? E a Bíblia diz assim, que o dragão foi fazer guerra contra a descendência da mulher. O dragão não foi fazer guerra contra a igreja, o dragão foi fazer guerra contra os remanescentes. Quem é os remanescentes? Aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aqueles que têm a paciência, a perseverança dos santos e a fé em Jesus. O dragão não está irado com a igreja toda, porque o dragão olha para a igreja toda e vê um monte de gente sendo Laodiceia. O dragão olha para a igreja e ele vê o comodismo da igreja. O dragão olha para a igreja e vê o mundo dentro da igreja, ou a igreja dentro do mundo, sei lá, uma dessas duas coisas deve estar acontecendo. Então o dragão, ele esquece da igreja, ele só está irado com a igreja. E o dragão está irado com a igreja porque a igreja abriga os remanescentes de Deus. O remanescente escatológico do tempo do fim. Esse remanescente está dentro da igreja de Deus. É óbvio que nós começamos a ver que se toda a igreja fosse remanescente, o dragão estaria fazendo peleja contra toda a igreja. Talvez o Senhor olhar para mim agora e dizer para o pastor: calma aí, todo mundo aqui guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Queridos, o que realmente significa guardar os mandamentos de Deus? Guardar os mandamentos de Deus significa viver uma vida cheia de amor, porque Jesus disse assim: o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Nós temos uma dicotomia espiritual na igreja adventista, porque todo mundo acha que guarda a lei, todo mundo acha que cumpre a lei, mas ninguém ama. Jesus disse: o cumprimento da lei é o amor. Outro dia eu estava discutindo com a minha mãe, porque a gente estava chegando na conclusão, o que era que significa, o que é realmente amar os outros. Eu falei: olha, amar o próximo é quando a gente nunca mais aponta o dedo para o próximo, nem fala nada mal do próximo. Quem ama
só quer o bem, só faz coisa bem. E quem ama leva um tapa na cara e continua amando. E leva outro tapa no outro dia na outra cara e continua amando. E quem ama vai amando os inimigos, e vai amando aquele que se persegue, vai amando aquele que vai fazendo mal a gente, vai amando aquele que fala mal na comissão da igreja da gente. Quem ama é um poço de amor, só ama. E eu disse para minha mãe, eu falei: mãe, amor para mim é quando a gente olha para a pessoa e só vê coisa boa, mesmo que ela seja um bandido, mesmo que seja um ladrão. Isso é amor. O amor de Jesus é assim. Jesus aposta em cada vida, em nenhum ele acha que é uma causa perdida. Meu querido, meu jovem, meu irmão, você está aí todo atribulado, cheio de problemas, sofrendo. Você não é uma causa perdida. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus está apostando em você. Deus quer você. Deus quer erguer você. Deus quer botar você para cima. Deus quer tirar você desse buraco que você está metido. Talvez o seu casamento seja buraco. Talvez você ache que esteja infeliz. Talvez você possa achar o que quiser. E eu digo para você: busque a Cristo na sua vida, se torne um remanescente, exalte o Senhor, deixe que a glória dele tome conta da sua vida. Você vai usufruir uma felicidade celestial que os humanos nunca vão entender, porque vem do céu, não é terrenal. O nosso problema como cristãos é que nós racionalizamos a nossa vida pelos padrões desse mundo desgraçado. Mas se buscássemos mais a palavra de Deus e começássemos a organizar e dirigir a nossa vida pelo padrão celestial, certamente haveria um avivamento em nosso coração. Deus está buscando remanescentes. Deus está buscando remanescentes, porque é uma apostasia dentro da igreja. Essa apostasia não é de princípios, essa apostasia não é de mandamentos, essa apostasia não é de doutrina. Há uma apostasia espiritual dentro da igreja de Deus. É uma apostasia muito semelhante a de Israel. É uma apostasia onde, no lugar de estarmos conectados com a Bíblia, conectados com o Espírito de profecia, nós estamos conectados com a televisão, estamos conectados com Hollywood, estamos conectados com a música do mundo, estamos conectados com a internet, estamos conectados com tudo aqui embaixo, mas não temos conexão com Deus. Há outros que estão conectados nessas novelas aí afora. E eu vou dizer a você: você pode fazer trabalho missionário, pregar o evangelho, ser o maior santarrão do mundo, mas se você está no pé da televisão assistindo essas porcarias que o diabo manda aí, não se iluda, não perca seu tempo, não dê mais estudo, não faça trabalho missionário, não faça mais nada, porque não vai para frente o seu ministério. Você já fez uma conexão com o demônio. Satanás está metido nessas novelas, mandando aí essas mensagens de vida após a morte e tudo, e eu fico chocado de ver os filhos do Senhor no pé dessas novelas aí, bebendo desse líquido blasfemo do demônio, e ainda chega aqui na igreja no sábado de manhã com a cara lisa, cantando: ó bela terra de primor, guarda ver se muito falta. Nós temos que fazer uma escolha na vida. Se você quer Baal, vá para Baal, se entregue, aceite. Eu passei muitos anos dentro dessa igreja infeliz. Eu nasci dentro da igreja e vivi dentro dela a minha adolescência extremamente infeliz, porque eu estava namorando as coisas lá de fora. Eu não tinha coragem de abandonar a igreja e ser contado como um ímpio perdido, mas fiquei dentro da igreja como um peso morto. E a minha mãe me obrigava a vir com aquelas gravatas borboleta, aquelas calças curtas horrorosas, que ainda bem hoje não existe mais. E quando eu chegava na igreja, as irmãs olhavam para mim e diziam assim: o filho da Esmeralda é a coisa mais linda, eu queria ter um filho assim. Eu olhava e dizia: meu pai do céu, essa mulher está perdida, ela não sabe o que ela está falando. Irmãos, a maior tragédia do adventismo é essas pessoas que estão dentro da igreja sem sentir a alegria da salvação. São esses pesos mortos que ficam sofrendo para a igreja cada sábado. Pessoas que vão à igreja por obrigação, pessoas que fazem a lição da escola sabatina para acalmar a consciência. Eu vivi esse cristianismo, irmãos, isso é terrível. É melhor sair da igreja. Meu jovem, olha, a única glória que Deus tem para você é se aliar para ganhar outros jovens para Cristo. A igreja não tem aqui que ficar fazendo oba-oba para ninguém não, porque não é tempo de oba-oba mais não. Agora está chegando o tempo do fim. Agora quem é quem vai ser quem. E é interessante que o texto bíblico, ele diz as características, ele diz assim: guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos, irmãos, é preservar o decálogo,
é viver uma vida de exaltação a Cristo, cheia de amor. Observar a lei é o resultado da graça de Cristo entrando dentro do coração e transformando a vida do ser humano. O grande problema do grande conflito é a adoração. A quem você está adorando? Ao dinheiro, aos amigos, à vida social, ao conforto da vida moderna? A quem realmente você adora? Esse é o nosso grande problema. Nós temos que tomar uma decisão. Daniel 7,25 diz que a lei de Deus foi alterada. Nós precisamos restaurar essa lei. Nós precisamos exaltar a verdade do sábado. Nós precisamos viver o gozo da vida sabática. E eu vou dizer uma coisa a vocês: os adventistas, eles sabem muito bem o que não deve fazer no sábado, mas eles não sabem o que fazer no sábado. Isso é um grande problema dentro da igreja adventista. Nós sabemos o que não podemos fazer no sábado, mas pensamos que, estou bem, eu vou à igreja de manhã. Alguns aí vêm para o primeiro culto e já vão-se embora para casa. Esse negócio de 2 cultos é bom e tudo, mas matam a escola sabatina. Outros nem sabem onde é a escola sabatina. Outros vêm só às 11 horas. Tem gente que faz muito tempo que não aparece numa sala de escola sabatina e fica aí, e a igreja tem 2.000 membros, e ninguém sabe quem é ninguém, e ninguém está aí nem para ninguém. Então pronto, e você está feliz da vida. Eu amo a igreja do IASP, adoro ser membro de lá. Eu vou lá para o culto das 11, depois vou embora para casa almoçar, trago meio mundo de amigo, sento lá, fazemos lá uma comilança até 3, 4 horas falando mal da igreja, do pastor, de quem foi, do que aconteceu de errado na semana, e depois às 4 horas eu tiro um cochilo quando o povo vai embora, e o sábado acabou, e louvado seja Deus que eu sou adventista. Epa! Se nós queremos restaurar a verdade do sábado, temos que restaurar primeiro nossa casa. Temos que educar os nossos filhos a entender que o sábado é um tempo de conexão com o Altíssimo. Meus queridos amados irmãos, nós precisamos restaurar a verdade de Deus como remanescentes dentro da nossa casa primeiro, depois aqui dentro da igreja, e finalmente poderemos ir lá fora, restaurar a verdade do sábado naqueles que estão abraçando um outro caminho errado. A mensagem de Deus para nós dessa manhã e essa semana diz que os remanescentes também são aqueles que têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vocês sabem que nós temos uma doutrina na nossa igreja muito linda chamada dons espirituais. E eu ando por aí e vejo tanta gente falando de dons espirituais. Porque é um seminário de dons espirituais. E eu mesmo já dei um monte de seminário de dons espirituais. Mas ninguém quer saber qual é o seu dom. Ninguém quer saber qual é o seu dom. E às vezes quando sabe ainda não gosta. Por quê? Porque a doutrina dos dons espirituais na igreja adventista é uma doutrina de ação. Não é suficiente saber só o dom, é preciso usá-lo. Então essa doutrina ela é muito falada, mas na prática ela é um oba-oba. Porque se a igreja de Deus estivesse realmente metida nos dons espirituais, cada membro da igreja tinha um dom, e cada um tinha uma missão abraçada com o seu dom espiritual. Se eu der um papel para você que diz, escreve aí o teu dom espiritual, você diz, alegria, eu vivo alegre. O quanto o teu dom espiritual é efetivo aqui na igreja do IASP? O quanto? Sabem, meus queridos amados, o dom de profecia é um dom que está incluído dentro dos dons espirituais. E nós temos, na pessoa de Ellen White, o dom profético para a igreja do tempo do fim. Mas Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz que nos últimos dias os jovens e as crianças terão visões, e os velhos terão sonhos e visões, e o Espírito do Senhor vai ser derramado, e nós vamos ter o dom profético novamente. Mas Satanás tem feito uma obra terrível no dom profético. Há pessoas que nem sequer creem em Ellen White. Há pessoas que não creem no dom profético de Ellen White. Não creem que ela foi profetisa. Quer dizer, se essas pessoas não creem no dom profético quando a igreja começou, como é que elas vão crer no dom profético quando a igreja for terminar? Não vão crer.
E há outros que creem tanto no dom profético que andam por aí com um monte de livro debaixo do braço, citando texto e texto e texto, e fica metido com a cabeça dentro da Ellen White, esquece da Bíblia e vira fanático. E o diabo fica dando risada, que o remanescente nem é fanático e também não rejeita o dom profético, porque ele tem o testemunho de Jesus. Queridos amados irmãos, há um desafio grande para nós. O remanescente é alguém que tem a fé em Jesus, ele abraça os ensinos de Jesus e vive a vida centralizada em Cristo Jesus. Finalmente há um texto de Apocalipse 14, 12 que diz que o remanescente tem a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos. Esse termo aqui significa resistência, ao engano e à apostasia. Quando vai havendo uma apostasia no meio do povo de Deus, o remanescente é aquele que resiste, fica firme, ele permanece, ele não se contamina com a apostasia. E eu lhes digo, nós temos uma grande apostasia nas fileiras e nos arraiais do Senhor, que é uma apostasia espiritual, onde as pessoas estão perdendo esse senso da conexão com o Altíssimo, através do estudo da Bíblia e através da comunhão e da oração. Sabe, meus queridos, essa batalha do conflito final vai ter uma final vitória, mas a vitória serão dos remanescentes. A vitória não será dos de Laodiceia, a vitória será dos remanescentes. O problema talvez é saber de que lado nós vamos estar. Na minha vida cristã como adventista, eu venho lutando e batalhando e lutando tremendamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a vida, ela é cheia de estágios. Eu às vezes chego no espelho, olho para mim assim, meio barrigudinho, meio de cabelo branco, e eu digo assim, puxa, eu estou meio século quase. Daqui 3 meses eu vou fazer meio século de existência. Puxa vida, mas eu acho que a vida está passando e eu estou ficando velho. Mas quando eu era jovem, eu tinha uns pecados que eu achava que eu nunca ia poder vencer. E hoje eu olho para esses pecados lá atrás e eu digo assim, agora eu já estou com os pecados da vida adulta. E daqui a pouco tem os pecados da velhice me esperando ali na frente. Cada fase da vida tem uns pecados que vão vindo. E nós temos que lutar. Por exemplo, eu me lembro quando era jovem, eu era fã da música do Roberto Carlos. Eu não podia ouvir Roberto Carlos, que estava já aí todo metido. A minha mãe não sabia, mas naquele tempo havia uns LPs pequenininhos assim, de 2 músicas, né? E eu danei a comprar aquilo com a minha mesada lá e tudo. E tinha uma coleção do Roberto Carlos todo daquilo. Um dia fui para um reavivamento lá e eu vi um pregador condenando a música do mundo. Cheguei em casa, me rendi a Jesus e quebrei os disquinhos tudinho lá. Quebrei tudo, falei, agora eu sou de Jesus e tal. Mas aí um dia, estava na frente da escola, e aí tinha um bar assim na frente da escola, começou a tocar uma música de Roberto Carlos. Eu falei, essa música é maravilhosa. E fiquei ali coçando a cabeça. Daqui a pouco já tinha comprado um outro LPzinho, né? E daqui a pouco estava com tudo os LP de novo. Eu falei, epa, que negócio é esse? Outro dia fui para um congresso de jovens e uma pregação lá. Eu falei, ai meu pai, caí no pecado, quebrei tudo de novo. Eu falei, epa, peraí. Tem que tomar uma decisão na vida. Eu quebro essas porcarias, compro de novo, eu tenho que sair disso. Até o dia que eu mandei a minha vontade de ouvir a música do Roberto Carlos para o hospital. E aí o médico chamado Satanás queria dar uns remedinhos lá para mim. Eu falei, não dá nada, deixa aí. Aí entrou na UTI. Aí quando chegou na UTI, queria também, não dá nada. Aí entrou em coma. Epa, mas vai morrer. Não, agora deixa morrer. Finalmente quando morreu, eu sepultei, pronto, acabou-se esse negócio. Essa música agora já não me afeta. Mas o que é que tem a música de Roberto Carlos? Mas o que é que tem a novela? Mas o que é que tem um filmezinho? Eu não vejo mal nenhum nesse filme. Mas o cinema, eu não vejo mal nenhum no cinema. Pai, irmãos, nós somos os típicos laodiceanos procurando justificativas para os prazeres da terra do pecado. O cinema é pecadão, sim. Quando eu era pequeno era pecado ir no cinema e nunca me disseram por quê, mas o cinema é pecado. Porque quando você vai para o cinema, você paga o ingresso para manter aquela casa, para pagar a luz, para pagar a máquina, para pagar a tela, que no dia seguinte está blasfemando contra o nome de Deus, e Deus não vai perdoar isso. Abra o olho, meus jovens, Deus não vai perdoar isso.
Você está financiando a casa de espetáculo, que pode ser que no dia que você for até esteja passando um filme bíblico, mas nos outros dias passa filmes que blasfemam o nome de Deus, e você está dando suporte àquela casa de espetáculo. Não tem nada a ver com o filme. O filme é outra história, que a gente fala outro dia. Como é que nós queremos ser remanescentes sendo Laodiceia? Não podemos, irmãos. Eu era maluco por futebol. Fazia coleção de placar. Não podia pensar em futebol. Eu fui criado perto de um campo de futebol. E a minha mãe, a gente tinha uma amizade com o vizinho da frente, seu Lolô, e eu ia para a casa do seu Lolô todo domingo, mas conversa, o quintal do seu Lolô dava para o estádio. Todo domingo eu estava lá em cima do andaime do estádio dele para ver quem era o jogo, quem era que ia jogar aquela coisa toda. Maluco por futebol. No entanto, um dia Deus veio e tirou essa vontade. Filmes de Hollywood. Cheguei a ter uma filmoteca de 300 filmes. Não podia ver um filme, era maluco. Agora não me lembro quando assisti um filme. Passei 6 meses sem ver um filme. Começou a voltar a vontade de ler a Bíblia, vontade de fazer oração. Jovens, se vocês querem realmente fazer um reavivamento na sua vida, o primeiro passo é parar de assistir filme. Satanás vem botando porcaria na nossa mente por essas imagens. Nós precisamos realmente buscar mais o Senhor enquanto a gente tem Ele, enquanto a gente pode achar. Deus tem uma missão para o remanescente. Aquele que é remanescente tem uma missão pessoal com Deus. Não é a missão da igreja. A igreja tem a sua missão, mas o remanescente tem a sua missão pessoal entre ele e Deus. Uma missão que combina com a missão da igreja. E eu pergunto para você, qual é a tua missão para com Deus? Qual é a tua missão como remanescente? Eu uma vez contei para vocês a história da minha filha que tirava mendigos da rua. A missão dela é tirar mendigos da rua, reabilitar mendigos, reabilitar bêbados, reabilitar drogados. Qual é a tua missão pessoal como remanescente? Oh, meus queridos amados irmãos, nós estamos longe desse remanescente que Apocalipse fala. Nós estamos, como diz os laodiceanos, rico e abastado, e de nada tenho falta, mas está diante de nós o desafio da proclamação da mensagem. Deus espera que nós proclamemos o Evangelho eterno a uma nação apóstata, pecadora, amante dos prazeres, e o povo de Deus deve ser uma luz a refletir a glória do Senhor no meio dessas pessoas. Mas nós estamos nos vestindo igual as pessoas lá de fora. Nós estamos ouvindo a mesma música do povo lá de fora. Nós estamos comendo as mesmas comidas do povo lá de fora. Nós estamos abraçando o mundo devagarzinho e abraçando o estilo de vida terrenal, um estilo de vida que não combina com o celestial. E o povo de Deus está desfrutando desse estágio de primor aqui nessa terra. A natureza já está dizendo que não aguenta mais. Terremotos, calamidades. E eu lhes digo, é bom vocês começarem a orar para a gente não ter um terremoto aqui. Porque alguém outro dia diz, o Brasil é abençoado, não tem terremoto. Não esteja mais tão certo disso. Daqui para frente os terremotos vão acontecer em todos os lugares. Cheias vão acontecer em todos os lugares. O clima do planeta está ficando maluco. O planeta Terra está dizendo a Deus, basta, vem. Chega. E nós continuamos como se nada tivesse acontecido. Queridos, através do remanescente, Deus está juntando pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. As características mencionadas em Apocalipse 14:12 e em Apocalipse 12:17 apontam para a igreja adventista do sétimo dia como a igreja remanescente. Mas afinal de contas, a igreja adventista é a igreja remanescente ou é a igreja de Laodiceia? Nós somos laodiceanos ou somos remanescentes? E eu diria a vocês que a igreja adventista é a igreja visível de Deus. Eu diria a vocês que a igreja adventista é a igreja de Laodiceia, mas a igreja adventista também é a igreja remanescente. O problema é que os dois grupos estão metidos dentro da mesma igreja. A igreja adventista tem a igreja de Laodiceia e a igreja adventista tem a igreja remanescente.
que é a igreja visível de Deus. E eu pergunto para você nessa manhã, qual é o lado que é maior? É o laodiceano ou é o remanescente? Qual é o lado que é maior? Se a palavra de Deus diz que a igreja verdadeira é esta, e que essa igreja é a igreja remanescente, e que essa igreja também é a igreja de Laodiceia, que lado você está? Jesus disse que o joio e o trigo estariam crescendo juntos. Jesus estava falando dos laodiceanos e dos remanescentes dentro do mesmo território. Na verdade, a igreja adventista é a igreja remanescente, mas nem toda adventista é remanescente. E a igreja adventista é a igreja de Laodiceia, mas nem toda a igreja adventista é laodiceana. Oh, meus queridos, amados irmãos, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja visível de Deus. Entretanto, Deus tem fiéis em Babilônia. É nossa missão convocar eles para fazer parte do remanescente escatológico do tempo do fim. Apocalipse 18:4 diz isso, porque a mensagem é tocada em alto e bom som, dizendo assim: sai dela, povo meu. Esse povo que está em Babilônia não é um grupo visível. Eles não possuem as características do remanescente, mas é plano de Deus trazê-los da invisibilidade lá de Babilônia para as fileiras da missão do remanescente. E Ellen White nos adverte a não criticar os evangélicos, porque Deus tem uma igreja que é invisível. Deus tem uma igreja visível, que é a Laodiceia e os remanescentes, e Deus tem uma igreja invisível, que está em Babilônia. E ao tempo certo, vão ouvir o chamado para abraçarem e se tornarem remanescentes. E a igreja remanescente de Deus, plena, na sua plenitude, pura, santificada e perfeita, será quando a igreja invisível, que está em Babilônia, e a igreja visível de Deus, que são os remanescentes adventistas, se unirem no grande movimento que vai dar o alto clamor da pregação do evangelho, um pouco antes do fechamento da porta da graça. A pergunta é: de que lado nós vamos estar? Nós temos alguns textos do Espírito de Profecia, e eu queria ler com vocês 3 textos. Eu já li esse texto aqui na igreja, mas eu não sei se vocês tomaram nota ou se prestaram atenção, mas o Espírito do Senhor me impressionou a mostrar. A serva do Senhor diz assim: Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas, e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Eventos Finais, página 197. O que a serva do Senhor está dizendo é que nós temos que parar com essas críticas contra esses religiosos evangélicos, porque um grande número da igreja invisível de Deus ainda está lá dentro. E ela diz assim: o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas, batista, pentecostal. As especiais verdades decisivas para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxesse convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Deus perdoou o tempo da ignorância, mas se a mensagem chegou até você, você tem que aceitar e se tornar um remanescente. Não venha me dizer que eu não quero saber. Eu me lembro de quando eu trabalhava nos Estados Unidos, eu tinha um mecânico, o nome dele era Arnaldo, e Arnaldo estava tendo problema com uma namorada que ele tinha, e eu comecei a dar uns conselhos para ele sobre a namorada dele, e ele começou a praticar os meus conselhos, e o namoro dele foi se aprumando. Ele falou: pastor, olha, você está um bom conselheiro, meu namoro está indo para cima. E aí a porta foi abrindo, e eu comecei a pregar do evangelho para ele, comecei a convidar ele para ir na igreja. E aí depois o namoro dele terminou acabando. Ele falou: pastor, acabou. Eu falei: vai lá na igreja, está cheio de menina. Começou a namorar a menina da igreja. Comecei a dar alguns estudos bíblicos para ele. Chegou uma hora que ele um dia chegou para mim e disse: pastor, não dá mais para eu estudar a Bíblia com o senhor. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o que o senhor vai me dizer daqui para frente não dá para eu praticar. Então, como não vai dar para eu praticar, eu prefiro não saber. Eu disse: mas você precisa conhecer. Senão eu não quero conhecer, porque se eu conhecer eu tenho que praticar. Queridos irmãos, quantos de vocês não têm ido ao Espírito de Profecia, estudar as profecias, porque não querem fazer mudanças na vossa vida? Quantos estão acomodados que não querem estudar a Bíblia, não querem gastar tempo em oração com Deus, porque não querem fazer mudanças na sua vida? Continuemos ao próximo texto do Espírito de Profecia. Olha o que diz a serva do Senhor:
No capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que cooperações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé, o quê? Protestante. Grande Conflito, página 383. Esse texto está dizendo, sabe o que para nós? De que a igreja adventista do sétimo dia está cheia de laodiceanos e poucos remanescentes. Porque ela está dizendo que as pessoas que estão na igreja invisível têm mais fiéis sinceros lá do que remanescentes aqui dentro. Os laodiceanos, obviamente, se não fizerem uma reforma, não vão alcançar o status de remanescente. E a serva do Senhor está alertando a igreja. Ela diz, a maioria do fiel povo de Deus está lá. E às vezes ela usa texto dizendo, o professo, o povo de Deus é morno. Eu me assusto quando ela usa a palavra professo. Nós estamos, mas não estamos. Parecemos, mas não somos. Somos igual Denorex, parece, mas não é. Porque somos laodiceanos. Não somos remanescentes. Queridos, olhem que diz o último texto que eu queria ler do Espírito de Profecia. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus, prevalecem nas igrejas que constituem Babilônia a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo. Ainda encontram-se em sua comunhão. Grande Conflito, página 390. Esses textos do Grande Conflito são um alerta à igreja de Deus. São um desafio ao despertamento. Talvez você não sabia que não era remanescente, mas Deus essa semana vai te dar a oportunidade de você começar uma nova vida com Ele. Deus vai te dar uma oportunidade de se tornar uma nova pessoa. Às vezes a gente está em depressão com a vida, e a gente está cheio de tudo, cheio da mulher, do marido, e não consegue enxergar que o problema é a gente, não é ninguém. O problema é a gente, é a nossa relação com Deus. Quando Deus não é primeiro, tudo vai desandando, é um problema atrás do outro, e nós vamos nos afastando do caminho do Senhor. Queridos, amados irmãos, há um desafio para nós hoje. Deus tem remanescentes visíveis na igreja adventista e invisíveis em Babilônia. Uma plena compreensão da doutrina do remanescente não abre espaço para exclusivismo na igreja adventista do sétimo dia. Na atualidade, a igreja adventista é maior do que os remanescentes. Há mais laodiceanos em nosso meio do que remanescentes. É por isso que a igreja adventista é a igreja de Laodiceia, e a igreja adventista é a igreja remanescente. O problema é que o número de laodiceanos é muito maior do que o número de remanescentes. Mas essa é a igreja visível de Deus. A pergunta que fica na mensagem dessa manhã é quem você é, qual é a sua identidade, qual é a sua mensagem, qual é a sua missão sentando nesses bancos cada sábado. Por que é que você está aqui? O que é que você está fazendo da sua vida espiritual? Você é laodiceano ou você é remanescente? Que lado você está? Você não pode continuar morno no meio do caminho. Sim, meus queridos, amados irmãos, Deus é ativo fora da igreja remanescente e visível. O componente invisível da igreja de Cristo existe, e o próprio Cristo falou isso. E eu lhes digo, vamos abrir a Bíblia em São João, capítulo 10, e o versículo 16. São João, capítulo 10, e o versículo 16. Eu quando li esse texto, eu chego a sentir um frio na espinha. São João, no capítulo 10, e no versículo 16, nós encontramos Cristo aqui falando a respeito da igreja invisível dele. São João, capítulo 10, versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. São João, capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um quê? Amém?
A palavra de Deus aqui, meus irmãos, estão falando de 2 rebanhos. 2 rebanhos. Um rebanho que já está dentro do aprisco, e um rebanho que está fora do aprisco. Ellen White e a Bíblia confirma que Deus tem uma igreja invisível nas outras religiões. Mas eu lhes digo que esse dia vai chegar, e esse vai ser um dia extraordinário, esse vai ser um dia incrível. À medida que nos aproximamos do conflito final, a igreja escatológica de Deus surgirá, e esses 2 grupos se unirão: os remanescentes da casa de Israel e os invisíveis das outras igrejas. Deus vai chamar o seu povo, que está em toda tribo, nação, povo, língua, religião, e vai surgir então a igreja remanescente escatológica de Deus, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja cheia de amor, uma igreja que vai reproduzir a igreja apostólica quando ela começou. E essa igreja unida, plena, vai finalmente dar o último toque de alarme ao mundo condenado pelo pecado antes do fechamento da porta da graça. Serão os remanescentes de Deus tocando a última trombeta de alarme para um planeta condenado, para um planeta que estará completamente destruído. Talvez a pergunta que eu faço para você nessa manhã é se você realmente é um remanescente. Será você realmente um remanescente? Tem você uma identidade de remanescente? Tem você uma mensagem que você tem pregado e quer pregar? Tem você uma missão pessoal, não a missão da igreja? A missão da igreja é a mensagem de Apocalipse 14. E durante a semana nós vamos estudar essas 3 mensagens angélicas. Quem é você? Olhe para você essa manhã, olhe dentro da sua alma e pergunte a você mesmo se você se conhece, se você sabe quem é. Você pode ter sido pastor, você pode ser adventista, não importa quem você é. Eu estive perdido dentro da igreja, eu estive perdido dentro do ministério. Quem é você? Olhe para você essa manhã, identifique-se diante do trono de graça de Deus, se você é laodiceano ou se você é remanescente. Mas Deus está te chamando desesperadamente, porque o tempo é curto, porque não vai tardar, porque nós temos que nos preparar, porque a hora final, ela está chegando. Ó, meus queridos, amados irmãos, nós precisamos nos revestir de glória. Tem havido muita tapinha e muito sorriso e muita festa no meio do povo de Deus. E eu digo a vocês, hoje era tempo da igreja estar fazendo vigílias, hoje é dia da igreja estar fazendo jejum. Joel diz que hoje é o dia de convocar assembleias solenes de consagração para o meio do povo de Deus, para buscar o reavivamento espiritual, para se preparar para essa grande crise que está se aproximando. Mas a igreja adventista está cheia de shows, está cheia de festas, está cheia de programas lindos, e a missão da igreja e a missão do remanescente tem sido abandonada em detrimento dos prazeres que essa terra pode nos oferecer. Eu louvo muito a Deus, porque Ele me levou para um lugar onde realmente eu só posso sobreviver se pegar na mão dEle. Não há outro caminho. Vocês sabem qual é o nosso problema? É que a gente tem uma vida muito confortável. A nossa vida é muito boa. A gente adora dirigir esses carrões aí, e essas casas bonitas, e termos ar-condicionados, e termos todas essas coisas. E eu olho o povo de Deus cada vez mais investindo em prédios bonitos, em tudo aí afora, em casas e tudo. E eu me lembro que já a perseguição vai chegar e ninguém sabe acender uma vela no mato sem fósforo. E eu me desespero. Porque essa igreja, ela vai passar da apostasia espiritual para a apostasia física, porque não se preparou. Porque ficou como as virgens loucas que seguraram as lâmpadas, mas não botaram o óleo do Espírito de Deus para fazer uma reforma e um reavivamento na sua vida. Talvez você possa olhar para mim e achar que eu sou um santo, que eu sou isso, mas eu lhes digo, as lutas espirituais que tenho tido comigo são terríveis.
Eu tenho cambaleado pelo Getsemane, caído nas minhas fraquezas e clamado ao Todo-Poderoso, porque não sou melhor do que ninguém que está aqui essa manhã. Há pessoas aí que às vezes ficam querendo achar que eu sou um santo e não sei o que. Meus queridos, talvez eu seja tão pecador, mais pecador que vocês. Há pessoas aí que estão preocupadas se eu como carne, bebo Coca-Cola, faço alguma coisa, em lugar de estar preocupado com a mensagem que eu estou pregando. Oh, igreja dura serviço. Oh, igreja de Israel pecadora. Você precisa se reavivar, buscar o Senhor, esquecer de os Bezerra, lembrar-se do remanescente, lembrar-se da glória do Senhor que pode resplandecer sobre você, lembrar do que Deus pode fazer na tua vida no dia que você se render e dizer: Senhor, eu quero ser teu. E sabe de uma coisa? Eu vou terminar o sermão dessa manhã e eu quero ler para vocês uma coisa que eu tenho aqui. Eu um dia estava lendo a revista adventista americana, Adventist Review, janeiro de 2002, página 30. E eu li um artigo lá. Eu trouxe escrito porque eu não quero ser traído pelas palavras. Eu não quero ser traído pelas palavras. Mas eu quero ler para vocês o que um pastor aposentado no Arizona escreveu. E o título da coluna é assim: uma imaginação santificada. Ele imaginou a situação que eu vou ler agora, como se fosse um sonho. E ele diz assim: olha só, quando eu e minha esposa Mary Louise chegamos e entramos na Nova Jerusalém. Ele estava entrando na Nova Jerusalém lá no céu. E os nossos anjos da guarda nos levaram para nossa casa celestial. Tudo que nós víamos era indescritivelmente bonito. Nós passamos por tantas residências encantadoras ao caminhar pela cidade. O nosso entusiasmo crescia à medida que caminhávamos. Como será a nossa casa na nova terra? Perguntava eu a Maria Luíse. Logo descobrimos, quando dobramos a esquina da cidade celestial, os anjos apontaram para uma casa com portas fechadas. Essa é a sua casa, disseram os anjos. E eles se alegraram conosco quando eles viram os nossos olhos brilhando de prazer. O jardim era um mosaico de cores, e Mary Louise ficou estática. E o anjo disse: nós caprichamos no jardim. E enquanto abria o portão, o anjo disse: nós sabemos o quanto você lutou para cultivar flores no Arizona, e por isso nós fizemos um lindo jardim para vocês aqui no céu. Entrando na casa, nós perdemos a respiração, tal era a sua beleza. Paredes de pérolas translúcidas, portas prateadas e polidas, janelas claras como cristalino. Impressionados com nossa alegria, os anjos nos deixaram explorar e celebrar a nossa nova casa sozinhos. Agora, minha esposa olha pela janela oriental e ela vê o nosso vizinho que está fora admirando o jardim dele. Vamos conhecê-lo, sugere Mary Louise. Ele me parece uma pessoa decente. Além do mais, ele tem diamantes na janela dele, a nossa não tem. Embora Mary Louise não tivesse nenhum diamante e nunca tivesse usado diamantes, ela sempre admirou os diamantes. Oi, eu sou Lyndon, disse o pastor. Oi, eu sou Lyndon, eu falei quando estendia a minha mão. O jovem rapaz me cumprimentou entusiasticamente. Oi, eu sou o Jack, ele disse, enquanto irradiava felicidade no seu rosto. E eu falei: eu servi 40 anos no ministério pastoral. Quanto tempo você serviu no ministério? Jack ficou meio surpreso, olhou para Lyndon e disse:
Você quer saber se eu era pastor? Ele pergunta. Eu, pastor? Disse Jack. Você não é adventista? Minha voz mostrou-se surpresa e interessada. Adventista? Disse Jack, francamente confundido. O que é isso? O que é adventista? Eu não conheço adventista. Mas você não é um adventista? Eu perguntei incrédulo. Como pode você viver na minha rua? Como é que você pode estar aqui no céu? Como é que você pode ter diamantes na janela? Como é que você pode estar aqui sendo meu vizinho se você não era adventista? Eu não sei, Lyndon, respondeu Jack humildemente. Eu não sei. Eu não posso entender isso. Isso aqui é tudo muito maravilhoso para explicar em palavras, disse Jack. Depois de um momento de silêncio, parecia que um misto de tristeza quis vir na face de Jack. E ele disse assim: eu era um traficante de drogas. Eu era um traficante de drogas. Um traficante, disse Lyndon, o pastor adventista. Sim, eu me sentia profundamente envergonhado disto. Mas essa foi a única coisa que eu aprendi a fazer lá embaixo. Você vê, eu fui ferido na última transação que eu fiz. E quando eu estava com a hemorragia sangrando na sarjeta do lixo, de alguma maneira a memória da minha mãe, as histórias bíblicas que ela me contavam, vieram à minha mente. Um senso opressivo da minha vida pecaminosa caiu sobre mim. E eu implorei a Deus por misericórdia. E eu clamei ao Deus eterno. Então um padre católico romano apareceu na minha frente. E quando ele me viu, ele ajoelhou-se ao meu lado. E no meio do sangue da sujeira, ele disse: filho, você quer que os seus pecados sejam perdoados? E ele disse: padre, sim, eu quero que Jesus perdoe os meus pecados. Oh sim, eu quero. Eu respondi de todo o meu coração. E isso é tudo que eu me lembro. E eu não me lembro de mais nada. Eu só sei que eu estou aqui agora. E aí ele acena a mão para a sua casa celestial de diamantes de janela, dizendo: e Deus me recompensou com isso aqui, mesmo sem eu merecer. Jack olha a rua abaixo e convida o vizinho, dizendo: Lyndon, vai haver um serviço de celebração na praça central da Nova Jerusalém. Você não quer ir comigo? Vamos louvar o Salvador de todo o nosso coração. Lyndon falou que iria depois. E Jack, virando para o outro lado com o seu Nike celestial brilhando nos seus pés, saiu correndo, cheio de felicidade, para a praça celestial, para aquele grande momento de louvor. Maria Heloise e eu voltamos para nossa casa. Caminhávamos silenciosamente de mãos dadas. Mary Heloise, finalmente eu disse: eu passei 40 anos no ministério. Eu dediquei todo o meu coração à obra de Deus. Eu nunca cortei caminho. Eu nunca adulterei. Eu sempre fui fiel a você. E nós não conseguimos sequer diamantes em nossas janelas aqui no lar celestial. Queridos amados irmãos, o que você realmente pensa da tua vida cristã? Eu sei o que significa estar perdido dentro da igreja, que eu vivi muitos anos infeliz, perdido dentro dessa igreja. E aqui está o meu irmão, e eu acho também que ele passou pela mesma coisa, porque ele namorou mais um mundo que eu. Mas hoje nós dois somos pastores. Eu olho para trás e fico pensando como cheguei no ministério. Como Deus me fez pastor? Como eu, com aquele vazio que eu tinha dentro da minha alma, um dia pude encontrar esse Jesus e sentir o gozo que sinto agora e renunciar ao que tenho renunciado para servir a Ele. Como isso pôde acontecer? Só mesmo pela graça de Jesus. Essa graça, meu jovem, meu irmão, ela quer alcançar você essa semana.
Mas você não pode mais continuar esse adventista de banco de igreja, que você está literalmente perdido dentro da casa do Senhor. Você é laodiceano. Você precisa virar remanescente. Você precisa sentir o gosto da alegria da salvação em Cristo Jesus. Você precisa ter missão na sua vida. Você precisa de propósito. Você precisa fazer a diferença. E foi esse sentimento de perdição que me levou a deixar os Estados Unidos. Porque eu, quando era jovem, tinha um grande sonho de América, de viver nos Estados Unidos, um sonho de ser pastor nos Estados Unidos. E eu lutei por esse sonho, batalhei, fiz de tudo na minha vida, e finalmente um dia eu alcancei esse sonho. Finalmente a minha esposa tinha um carro, eu tinha um carro novo, todo mundo tinha carro zero. Todas as coisas materiais que quiséssemos ter, tínhamos só que trabalhar e o dólar nos daria. Mas chegou um dia, o Espírito de Deus começou a trabalhar comigo. E eu fui dentro da minha igreja e disse a ela: olha, vocês precisam tudo ir embora desse país. Vocês precisam ir embora desse país, porque Satanás, ele é o pai da mentira, e vocês vivem aqui uma vida de mentira. Vocês mentiram para entrar aqui. Vocês mentiram para conseguir os documentos que têm. Vocês mentiram para alugar um apartamento. Nós vamos perder a nossa salvação aqui nesse país, porque a nossa vida aqui é uma mentira. É melhor morrer de fome, desempregado no Brasil, do que ganhar dólares aqui e perder a salvação. Mas nós não podemos mais continuar assim. E o meu discurso foi se tornando impopular, porque não era isso que as pessoas queriam fazer. Mas eu louvo a Deus que ainda hoje, aqui de manhã na igreja do IASP, eu encontrei dois que me abraçaram e disseram: pastor, eu voltei. Pastor, eu voltei. Eu voltei. Uma madrugada eu me ajoelhei ao pé da minha cama e eu disse: Senhor, eu preciso ir embora desse país. E não posso mais pastorear imigrantes ilegais. Eu não posso. E não posso mais. Eu estou perdendo a minha fé. Eu estou enfraquecendo espiritualmente. As coisas boas desta vida aqui americana é muito fácil. Me leva para um lugar onde eu possa ser missionário, onde eu possa sofrer, onde eu possa padecer pelo teu nome, mas que eu esteja segurando na tua mão. E eu orei anos e anos, irmãos, até o dia que Deus respondeu a minha oração e me levou para a África do Sul. A África do Sul não era o plano de Deus. Apenas Deus não queria tirar do primeiro mundo para botar no quinto mundo. Então Ele fez um estágio na África do Sul para que eu pudesse me adaptar à África. Finalmente agora eu cheguei no meu destino. Eu lembro da minha esposa chorando quando a gente foi conhecer a cidade de Maputo, o apartamento que íamos morar. Ela voltou chorando 6 horas de carro de Maputo a Johannesburgo. Mas eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu, porque ela foi comigo, porque ela está comigo. É porque agora eu sinto que Deus está me usando poderosamente aonde Ele quer que eu esteja. O meu salário mensal é $135. Minha mulher não gosta que eu fale isso, mas é claro que a conferência geral, como eu sou missionário, completa o meu salário e eu consigo viver lá. Mas eu tenho derramado lágrimas com os meus colegas pastores. Como é que eles conseguem viver com esse salário? A obra de Deus em Moçambique, ela caminha pela fé, ela não depende de folhetos. Não há folhetos lá. Não há folhetos, não há bíblias, não há curso bíblico, não há dinheiro para nada. Não há dinheiro para nada. A obra de Deus cresce pela fé. Esse ano a nossa união batizou 15 mil novos membros. Eu louvo a Deus pelos aqueles fiéis soldados que no meio da miséria, do sofrimento, da falta de comida, da dor e do sofrimento, estão se unindo comigo para terminar essa obra, porque eles querem ver Jesus voltar. E eu pergunto para você, o que é que você está fazendo sentado aí no banco dessa igreja? Qual é a tua missão como remanescente? O que tu vai fazer da tua vida quando já a perseguição chegar e a gente tiver que ir para os matos, fugir pela nossa vida, dando testemunho da nossa fé? Que Deus abra os vossos olhos essa semana, que a glória do Senhor resplandeça sobre cada um de vocês.
Que o diabo não te segure na tua casa, na novela, nem na televisão. Que a chuva não te impeça de vir à casa do Senhor essa semana. Mas que a glória do Senhor nasça na sua vida, agora e para todo sempre. Amém.